Olá, tudo bem? Começa agora mais uma edição do ASN TV. Como é que é a sua igreja? Sua igreja é grande, é pequena, muitos membros, poucos membros? Há algum ministério que você gostaria de desenvolver? Pois bem, hoje a gente vai conversar com o pastor Fernando Iglesias. Pastor Fernando é o pastor da Igreja Central de Curitiba, no Paraná, uma igreja bastante grande, mais de 2.000 membros. E ele vai dar algumas dicas de alguns trabalhos que você pode desenvolver na sua igreja aí local, tanto no aspecto espiritual como no aspecto de missão. Acompanhe com a gente. Pastor Fernando, dê pra gente algumas dicas de algumas atividades relacionadas com o lado espiritual que os membros podem desenvolver nas suas igrejas. Então, em igrejas grandes principalmente, mas eu creio que se aplicava a todas, a minha tem 2.000 membros. Fica muito difícil para o pastor, essa visão do pastor pastorear as pessoas, até porque eu vou levar 4 anos para visitar todos os membros e vou ter ido uma vez, em tese, na casa de cada pessoa. Isso não é pastorear. Pastorear é cuidar das pessoas. Então, se Pedro estivesse aqui hoje, Jesus ia perguntar para ele, por que você está aqui? Ele dizia, eu fui chamado pelo Senhor. Chamado para quê? Para ser pastor de ovelhas. 3 vezes ele disse lá em João 21. Então, cada membro é um pastor. A gente vê, baseado nisso, nós colocamos grupos, que são grupos pequenos, nós chamamos de grupo de oração, onde as pessoas convivem e elas aprendem a pastorear umas às outras. Então, isso é um discipulado. Como eu sou pastor do meu irmão e sou ovelha dele, ele é o meu pastor também. Um aprende a pastorear o outro. Esse grupo está ligado numa rede de grupos, onde tem um ministério de oração. Esse ministério de oração, ele tem ascendência sobre os grupos, reúne os líderes, dá os direcionamentos. Esse ministério de oração também cuida do próprio culto de oração na quarta-feira, onde os grupos vão para se reunir para o grupo de oração geral, né, onde todos se reúnem ali. Nós temos um método das pessoas que ainda não estão participando, porque vai levar 3 anos para que toda a igreja seja abrangida com os grupos de oração. Então, enquanto isso não acontece, nós temos alguns métodos. Entre eles, vou citar 5 tapetes, 5 famílias receberam esse tapete em casa com uma visita pastoral. Eles colocam dentro do bolso do tapete, colocam os pedidos de oração da família e a família que visitou ora com a família visitada e deixa o tapete na casa dessa família. Durante uma semana, eles são convidados a fazer o culto familiar, ajoelhando-se em cima do tapete, colocando seus pedidos ali, e no final da semana eles levam o tapete para uma outra família, visitando aquela família e passando a incumbência de orar por aqueles pedidos e fazer o culto familiar, né? São alguns métodos que a gente usa estimulando as pessoas à oração. E os cultos de oração são voltados a ensinar a pessoa como ter comunhão, como orar, como ouvir Deus falar através da palavra, como fazer jejum de fato, jejum dos sentidos, sempre voltado nesse sentido. Essa é a parte espiritual. Agora vamos para a parte mais prática, né? Na missão, como é que os membros podem se envolver com a missão da igreja? No caso da nossa igreja, nós procuramos transformar departamentos em ministérios e criar outros ministérios visando atender às necessidades da comunidade ao redor, né? Esses ministérios têm funcionado muito bem e vêm a partir também dos talentos, das condições de formação profissional das pessoas que estão dentro da igreja. Nós temos, por exemplo, ali um ministério de cursos de culinária saudável. Ele atrai aproximadamente 90 pessoas por final de semana, né? As pessoas vêm, pagam para assistir o curso e é pregado o evangelho ali, e as pessoas voltam para os cultos também. Nós temos um outro ministério que é o Como Deixar de Engordar, que é para as pessoas interessadas em tomar conta do corpo, né, em ter uma vida mais saudável, e que reúne também muitas pessoas da comunidade e da igreja. Ministério de Aconselhamento, pegando psicólogos da igreja e dando palestras nos domingos à tarde sobre família, relacionamento entre pais e filhos, como lidar com seu filho adolescente, relacionamento de casais e tal. As pessoas vêm, a gente procura fazer essas reuniões às 6 da tarde, as pessoas já ficam para o culto evangelístico de domingo. Então são ao todo
26 ministérios. Fizemos uma feira de ministérios na igreja e naquele sábado eu preguei, no estacionamento da igreja não teve carros e no final as pessoas foram chamadas, tinha barraquinhas ali embaixo, cada ministério defendendo sua bandeira, e as pessoas foram lá e se inscreveram nos ministérios e nós temos aí aproximadamente 600 pessoas envolvidas nos ministérios da igreja. Pastor, com certeza há um link aí entre espiritual e missão, não é? Quais os resultados de tudo isso? Para que a pessoa possa se manter viva espiritualmente, ela tem que trabalhar pelo próximo, ela tem que estar envolvida com o seu irmão, e ela tem que ter comunhão. Então são essas coisas que nós temos visado, né? Ensinar a pessoa como ter comunhão com Deus, como estar envolvida com o próximo dentro desses grupos e como estar trabalhando pelo próximo também e pela comunidade. Tudo isso, eu queria terminar dizendo assim, são métodos. Os métodos são valiosos, são importantes? São, eles têm o seu lugar. Mas, como eu tenho dito para a igreja, até agora nós temos construído celeiros, agora nós precisamos da chuva do Espírito. Então, isso tudo vai durar até quando a plenitude do Espírito, a chuva serôdia descer. Aí os métodos não vão ser mais necessários. Até lá nós vamos nos organizando, fazendo o nosso melhor, como Paulo, estudando, nos adaptando e pedindo, rogando a Deus, fazendo dessa nossa prioridade, clamando pelo poder do Espírito. Obrigada, pastor Fernando, pelas boas informações, pelas dicas aí de como a gente pode unir o espiritual com esse lado de missão, né? De completar a obra que Deus pede para a gente completar no nosso espaço, na nossa igreja local. Faça aí a sua parte, desenvolva o seu ministério. Um grande abraço, semana que vem a gente se vê.